Hebreus 11, vamos continuar falando um pouquinho sobre a fé. Nós já conversamos um pouco sobre o que é a fé, falamos também um pouquinho sobre a fé de Abel, o que apresentou o seu sacrifício ali na presença de Deus, e Abel, Deus aceitou Abel, a pessoa de Abel, e o seu sacrifício ali, porque Abel tinha fé em Deus, Abel andava com Deus, e Deus não aceitou Caim, porque Caim tinha ali o mal no seu coração, ele deu abertura para o pecado tomar conta do seu coração, e chegou no que ele fez, ter matado o seu irmão, pelos ciúmes, pela ira que deu de Deus não ter aceitado o seu sacrifício. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé de Enoque. Creio que todos aqui já ouviram falar de Enoque, mas a Bíblia nos fala tão pouco a respeito deste homem. Então vamos ler aqui Hebreus 11, versículos 5 e 6. E a palavra de Deus diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Enoque, nós ouvimos pouco a respeito dele. Ele só aparece 3 vezes na Bíblia. E ele aparece lá em Gênesis 5, então vamos abrir lá em Gênesis 5. Deixa o seu dedinho aí em Hebreus, para a gente voltar para aí depois. Gênesis 5, 18 a 24. E lá em Gênesis 5, 18 a 24, nós vemos a história de Enoque. São poucos versículos que falam sobre ele, e o texto, a palavra de Deus diz: Jered viveu 160 anos, 162 anos, e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jered viveu 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jered foram 962 anos, e morreu. Enoque viveu 65 anos, e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Olha que maravilhoso esse texto. E um outro texto que aparece também em Enoque, está lá em Judas, versículo 14, que fala assim: a respeito deles, também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: o Senhor veio com seus milhares de santos para executar juízo sobre para todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Aqui em Judas aqui ele está citando o livro de Enoque, se eu não me engano é Enoque 1:9. O livro de Enoque, ele não é um livro canônico, ele não está na Bíblia. Tem o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque, o terceiro livro de Enoque. Um não tem nada a ver com o outro. E esse livro, ele é um pseudepígrafo, que chama. Foi um livro escrito no 2º século antes de Cristo, o primeiro livro de Enoque, e não foi Enoque que escreveu. Foi atribuído a Enoque, naquele tempo era comum os escritores fazerem isso, eles atribuíam a alguém o livro para dar mais credibilidade, não para falsificar nem nada, não para enganar as pessoas, mas sim para dar mais credibilidade para aquele livro. E aqui, Judas, dirigido pelo Espírito Santo, sendo direcionado, pegou esse trecho aqui, e esse trecho colocou nas Escrituras. Aqui Judas está falando sobre os falsos mestres, aqueles que entraram dentro da igreja e começaram a pregar coisas diferentes da graça, diferente realmente do evangelho a qual ali estava sendo pregado. E ali ele viu que esse texto, pseudoepígrafo de Enoque, atribuído a Enoque, mesmo não sendo Enoque que escreveu, é uma citação real.
Deus dirigiu Judas. Isso não significa que todo livro de Enoque é real. Todo livro escrito, primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque, porque ali algumas coisas são assim, terríveis que está escrito lá, e muita gente pega os livros de Enoque e começa a inventar teologias e tentar trazer para dentro da igreja. Mas nós temos o cânon das Escrituras, a Bíblia fechada, de Gênesis a Apocalipse. Esta é a palavra de Deus inerrante, a qual nós temos que confiar e crer. Não é livros apócrifos, pseudos, não são esses livros que não estão nas Escrituras. Deus usa também outros escritos para falar aos nossos corações? Usa. Nós temos um exemplo que atinge os jovens, as Crônicas de Nárnia. Foi escrito por C.S. Lewis, um livro, um autor evangélico, e ali ele retrata Cristo como sendo Aslan, o leão, criador de tudo e sustentador de tudo ali. Então isso é uma fantasia, mas que nos atribui a lembrar de Cristo. Então algumas coisas escritas ali são verdades. E Deus ele permite, dirigido seus escritores bíblicos, direcionados pelo Espírito Santo, a usar também outros escritos na palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele usa também uma frase de um filósofo pagão da sua época, ali quando ele escreve para Timóteo, sobre os cretenses, e isso não está errado, mas nós temos que crer na palavra de Deus, e não crer em livros terceiros, livros apócrifos, livros que estão fora da palavra de Deus. Se eu vejo aquele princípio, e a palavra de Deus, ela confirma este princípio, então eu creio na palavra de Deus e somente na palavra de Deus. Mas Enoque ele aparece nesses 3 textos, em Gênesis 5:29, em Hebreus 11:5, a fé de Enoque, e também em Judas. Mas o que nós podemos tirar para as nossas vidas em relação à fé de Enoque? Aqui nós vemos no início, pela fé Enoque foi arrebatado. Pela fé Enoque ele foi tirado de onde ele estava, ele foi capturado, ele foi levado. É o significado dessa palavra. Nós podemos ver que, para o autor de Hebreus, Enoque ele foi arrebatado por causa da sua fé. Em Gênesis, o arrebatamento aconteceu porque Enoque andava com Deus. Então nós podemos comparar isso, que para o autor de Hebreus, o andar pela fé, o viver através da fé, essa fé que o autor de Hebreus está falando aqui, é o mesmo que você andar com Deus. Você estar na presença de Deus, você andar com Deus, lado a lado seu. Então, a fé é o mesmo que andar com Deus. Nós podemos também ver que essa expressão, o porquê que Enoque foi arrebatado. Pela fé, Enoque foi arrebatado, foi levado para não experimentar a morte. A morte foi uma consequência do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe a morte consigo. Ele trouxe a morte espiritual, a separação eterna de Deus, e a morte física. Ali na época de Enoque, as pessoas viviam muito, né? Você vê ali o pai dele viveu 980 anos, Matusalém, o filho dele, foi o que mais viveu. E Enoque, em todos os seus dias, ele andou com Deus. Ele estava lado a lado com Deus. E Deus, com isso, Enoque, ele não experimentou a morte física, a consequência do pecado em sua pele, porque ele já não foi mais encontrado, ele foi arrebatado. Deus tomou para si Enoque. Então Enoque ele não experimentou. Nós podemos encontrar esse experimentar, ele não experimentou a morte. Geralmente os autores bíblicos eles usam coisas que nós podemos interpretar, que nós conhecemos. Então esse experimentar a morte é o estar face a face com a morte. A mesma coisa de eu aqui face a face com vocês estão me vendo. Então Enoque ele não viu a morte vindo até ele. E nós podemos encontrar isso aqui em Salmos 89, 48. Salmos 89, 48 fala: que homem poderia viver sem ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Nenhum homem poderia viver
sem encontrar a morte. É uma consequência para todas as pessoas. Mas na palavra de Deus nós encontramos duas pessoas que não viram a morte, que não experimentaram a morte, que foi Enoque e Elias. Elias ali, ele foi também levado aos céus por uma carruagem de fogo. Eliseu, olhando tudo aquilo, que Elias recebeu isso de Deus. Dizem que Enoque e Elias são as duas testemunhas do Apocalipse, mas aí é uma conversa para outra vez, senão a gente vai estender muito a mensagem. Mas Enoque e Elias, eles não experimentaram a morte. Aqui em Hebreus mesmos 2:9, nós vemos ele falando sobre Cristo, que ele fala: vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos. Esse sofresse a morte em favor de todos é o mesmo que experimentar a morte, mas no sentido não de ver, mas sim de saborear a morte. Como você pegando algo, colocando na boca e sentindo o seu gosto, sentindo o seu sabor. Então está vendo, ele usa os sentidos aqui. O ver a morte, você vê a morte acontecendo de frente, a morte te levando, e também o saborear a morte. Colocar na boca, sentir o gosto da morte. E Enoque não aconteceu isso com esse. Esses verbos são usados para nos ajudar a entender melhor esse texto. Então, o ver e o saborear. E Enoque, por causa da fé, um prêmio, por assim dizer, que ele recebeu, ele não experimentou a morte. João 3,36 fala assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida. Aí já é um paralelismo à morte. Então, ele não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Então, aquele que permanece em desobediência, aquele que permanece em virando a cara para Deus, esse experimentará, saboreará a morte eterna. Mas aquele que olhar para Cristo Jesus, aquele que crer no Filho, ele saboreará, ele verá a vida eterna. Qual você vai ver no fim da sua vida? Você vai saborear a morte, a gente não sabe que gosto tem, mas você irá saborear, você irá de encontro com a morte eterna, afastado de Deus, ou a morte que te levará à vida eterna com Deus. Queridos, Enoque, ele nos ensina aqui que pela fé, ele não experimentou esta morte eterna, onde todos os homens estão fadados a encontrar. Porque a fé, o andar com Deus, o caminhar com Deus, lado a lado com Ele, o leva a experimentar, a se fartar pela vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. E o texto continua: pela fé Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por Deus. Então Enoque, ele desapareceu. Nós vemos relatos aqui, os relatos de arrebatamento na Bíblia. Os dois relatos que nós temos, que nós vimos, foi de Elias, e Eliseu viu ele indo aos céus, e também Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ali ele foi levado aos céus, arrebatado também, as pessoas estavam vendo. Então a gente não sabe se Enoque foi de fato esse de desaparecer sem ninguém ver, ou se todos viram Enoque indo ao céu, sendo levado aos céus. Mas nós sabemos que Enoque, ele não foi mais encontrado na terra. Ele não foi levado de um lugar para o outro para estar na presença de Deus. Ele não foi levado para outro lugar. Enoque foi levado a habitar com Deus, a estar na presença de Deus eternamente. Nós encontramos este mesmo sentido de desaparecer ali em Apocalipse 16, 20, que fala assim: todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram. Ali o anjo do Senhor, com as as 7 taças, trazendo juízo sobre a terra, destruição sobre a terra, e aqui fala que os montes desapareceram. A nossa vista não
as pessoas não viam mais, desapareceu, sumiu. Em Apocalipse 18, 21 também fala: um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e jogou-a no mar, dizendo: a grande cidade da Babilônia será jogada com a mesma força e nunca mais será vista. O mesmo sentido aqui do sentido de Hebreus. Nunca mais será visto. O que é a Babilônia aqui em Apocalipse? É o sistema mundano que nós vivemos hoje. Esse sistema corrompido, essa humanidade que jaz no maligno, este mundo que está podre, este mundo que está caminhando a passos largos para o inferno. E chegará um momento onde não haverá, onde Deus pegará a Babilônia, este mundo corrompido, este mundo que jaz, está morto em seus pecados e delitos, e desaparecerá com isso. Os condenados serão condenados eternamente no inferno, e Deus criará novos céus, uma nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem ranger de dentes, onde nós estaremos face a face num mundo purificado, um mundo construído por Deus, acima de tudo, para onde não haverá mais pecado ali. E Enoque, ele não foi mais achado, pois Deus o arrebatara. Aqui foi uma citação literária que o autor de Hebreus usou da Septuaginta do grego, do Antigo Testamento. Então ele copiou direitinho aqui, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, de Gênesis 5, 24. E o texto continua: visto que, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por Deus. Lembra que ali no versículo 4, Abel fala, Caim, pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo. E de novo, ele usa essa aprovação. Enoque havia sido aprovado por agradar a Deus. Então, quem aprova aqui em Hebreus, quem chega e testemunha sobre a pessoa, é o próprio Deus, vindo, olhando o seu coração, olhando a vida da pessoa e testemunhando sobre ela. Então, o próprio Deus, olhando Enoque, a vida de Enoque, as atitudes de Enoque, mesmo num tempo deturpado, que logo mais para frente acontece a Torre de Babel ali, do tempo de Enoque, onde Deus espalha todo mundo pela terra, não deixa eles se unirem mais. Então, num mundo ali onde há corrupção, um mundo onde o pecado está crescendo muito, onde mais para frente em Noé Deus destrói tudo, e a linhagem continua a partir de Noé, homem justo que andava com Deus. Enoque, ele foi encontrado justo por causa da sua fé e porque ele andava, ele caminhava lado a lado com Deus. Visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado. Em Gênesis, Enoque andava com Deus. Então, o que nós podemos concluir aqui no versículo 5? Que o andar com Deus vem antes da habitação com Deus. Você só conseguirá chegar na presença de Deus, você só conseguirá estar na presença de Deus, se você estiver andando com Deus, ou tendo essa fé que Hebreus fala, a fé que é a garantia, o firme fundamento do que se espera e a prova do que não se vê. Andar com Deus é ter uma comunhão intensa com Ele. Você está andando com Deus hoje? Aqui nós estamos falando sempre sobre o que é ter uma vida com Deus, sobre o que é estar com Deus, através de uma vida devocional, buscando a Deus através da sua palavra, orando, engrandecendo, exaltando o nome dEle, orando de joelhos ali na sua casa, aqui na igreja em comunhão. Você está andando com Deus? Nós estamos sendo desafiados aqui constantemente em andar com Deus. E o andar com Deus não é apenas você estar com Ele aqui na igreja de final de semana. Não é você só lembrar dEle ali no almoço, agradecendo pelo alimento, ou você agradecendo pelo dia ou à noite, agradecendo porque você está indo dormir. Não é só nesses momentos, mas é uma vida com Ele, diária, de segundo a segundo, de minuto a minuto, você estando conectado com Ele, porque Deus está conosco o tempo todo.
o seu Espírito habita em nós o tempo todo e nós estamos caminhando com Ele. No momento que eu peco, Deus está ali junto com você. No momento que eu faço boas coisas, no momento que eu louvo e exalto o seu nome, Ele está ali com você também. Enoque, ele experimentou isso e foi levado para habitar com Deus. Então aqui a comunhão com Deus é esse andar com Ele, é ter uma comunhão intensa com Ele. É um relacionamento com Ele, de face a face, como você se relaciona com a pessoa do seu lado, é você se relacionar com Deus, conversando, ouvindo a sua voz, tendo certeza da sua presença na sua vida. E quando de fato nós conhecemos a Deus, quando realmente nós buscamos a Ele, Ele age em nossas vidas de uma forma sobrenatural. Nós começamos a enxergar o mundo de uma outra forma, enxergar as oportunidades de falar sobre o nome dEle, ou em qualquer momento falar sobre o nome dEle. Esta é a verdade que nós encontramos claramente aqui na fé de Enoque. A ênfase desse texto, nós podemos ver na repetição das palavras. Qual é a palavra que mais se repete aqui nesse texto? Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, porque Deus o arrebatara, ele já não foi mais visto porque Deus o arrebatara. Então o arrebatamento é o foco deste versículo. Os autores bíblicos, eles usam essas repetições de palavras justamente para chamar a atenção. Para chamar a atenção para a ideia central do texto, e a ideia central daqui é o arrebatamento. Você não estar mais neste mundo, mas estar face a face com Deus. Estar na habitação do Deus Altíssimo. Então aqui a lição principal do versículo 5 é: a fé precede a habitação com Deus. Nós só vamos conseguir estar face a face com Deus se eu realmente tenho uma fé no meu coração, essa fé, essa fidelidade, essa fé que, de acordo com Gênesis, é o andar com Deus diariamente. É uma fé ativa, uma fé que traz obras para as nossas vidas. Uma fé sem obra é morta. E obra sem fé também é morta. Então a fé gera em nós essa busca incansável por Deus. A fé gera em nós esse andar lado a lado com Deus, constantemente na presença dEle. E o texto continua no versículo 6, explicando um pouquinho mais sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Sem fé, sem caminhar com Deus lado a lado com Ele, é impossível agradá-lo. É impossível. Se você não crê em Deus, se você está aqui e acha que pelas suas obras, pelo aquilo que você faz de bom, ajudar a velhinha a atravessar a rua, entregando esmolas, vendendo suas coisas e dando para as pessoas, ajudando quem pede ajuda, não sendo desonesto no seu trabalho, não mentindo, ajudando todos, que essas boas obras vão te dar algum mérito na presença de Deus, mas não vai, porque a única coisa que nos dá mérito na presença de Deus foi aquilo que Cristo fez por mim na cruz, e aquilo que Ele fez por mim gera em mim, através do Espírito Santo, a justificação, onde eu, injusto, eu, condenado por causa do pecado, através de Cristo Jesus, estou olhando para Cristo, e Deus, quando olha em mim, a ira que vem sobre mim por causa do meu pecado, cai em Cristo na cruz, e Deus me vê como uma pessoa limpa, uma pessoa digna, uma pessoa considerada, adotada, filho dEle. Mas não por mim mesmo, não pelo que eu faço, mas sim pela fé na obra de Cristo, a fé no Espírito Santo, a fé em toda a obra que Cristo fez na cruz. Então aqui nós vemos um processo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois é necessário, há uma necessidade, que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe. É estranho a gente ver isso escrito na Bíblia. Como assim? Se eu estou aqui na igreja é porque eu acredito que Deus existe. Como assim que é por causa da fé, esse mover do Espírito Santo em mim é que eu vejo que Deus existe de fato? Queridos, qual Deus você crê que existe? Muitas pessoas acreditam num Deus que não é bíblico. Num Deus
a qual é amor, e somente amor. A hipergraça que está sendo pregado e levando multidões, onde Jesus morreu e não há mais pecado no mundo. Tudo que você faz, ou deixou de fazer, ou continua fazendo, independente do que seja, Jesus já perdoou na cruz. Então você pode fazer o que você quiser, que já está perdoado. E nós vemos essas igrejas sendo uma bagunça, pessoas debochando de Deus, pessoas zombando de Deus, indo contra Deus com suas atitudes, com a sua vida, mas estão ali, cantando, orando. Qual Deus você acredita que existe? O Deus bíblico, Ele é um Deus justo. Ele é amoroso, sim, Ele é um Deus amoroso. Se você crê no Filho, Ele vai te perdoar independente do que você fez. Mas este processo gera em nós arrependimento, gera em nós uma mudança de vida. Não é só você falar, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus e estou salvo, e continua vivendo a sua vida do jeito que você quer. Não. O processo de santificação que acontece dentro de uma pessoa, no coração da pessoa, aquilo onde o Espírito Santo renova a sua mente, renova o seu coração, tirando tudo que é podre pelo sangue de Cristo Jesus, mas as marcas ali, o meu papel é buscando, andando lado a lado com Ele, para que o pecado não seja mais o meu Senhor, e sim Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da minha vida, onde eu deixo a escravidão do pecado de lado, e vivo uma vida para honrar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Qual Deus você crê? Qual Deus você serve? O Deus bíblico, o Deus que traz em nós um temor, um tremor no nosso coração, porque aqui o autor de Hebreus ele fala claramente no capítulo 10, aquele que vive conscientemente no pecado sofrerá coisas terríveis. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. O Deus pregado nessas igrejas worship, essas igrejas que só pregam a hipergraça, que não prega o pecado, a condenação, que não prega a obra de Cristo de fato, queridos, eles não conhecem o Deus bíblico e verdadeiro, um Deus que vem com amor, mas com dureza, um Deus que quando olha para as nossas vidas, vê se de fato eu ando com Ele ou não, se eu busco através do Seu Filho Jesus, se eu estou realmente entregue aos pés de Cristo Jesus, e sem Ele eu não consigo viver. E ali, dia após dia, momento a momento, eu estou em conexão com Deus, em conexão com Cristo Jesus, dedicando a minha vida a Ele, mesmo vivendo, trabalhando, vivendo ali normalmente, mas eu com Deus, eu vejo o mundo de outra forma, tudo eu envolvo Deus na minha vida, porque quer eu coma, beba ou faça qualquer outra coisa, eu tenho que fazer tudo para a honra e glória do meu Deus. Assistindo futebol, discutindo política, falando qualquer coisa, eu tenho que glorificar, exaltar o nome do Deus vivo, poderoso e soberano. Esse Deus, Criador dos céus e da terra, que tem o universo em suas mãos, esse Deus poderoso, a qual quando eu o conheço realmente, a qual quando eu entrego minha vida para Ele, o temor toma conta do meu coração. E não é de qualquer jeito que eu chego na sua presença. Não é de qualquer jeito, e sim com o coração quebrantado, com o coração arrependido dos meus pecados, pronto ali para entregar todo o meu coração, para Ele purificar. Mesmo às vezes doendo essa purificação, eu sempre imagino quando eu vejo a purificação na Bíblia, eu imagino Jó, com todos os seus ferimentos, e fala que Jó raspava aquela pele podre com telhas de barro. Eu fico imaginando a dor daquilo. E quando Deus purifica o nosso coração, Ele pega o nosso coração, Ele vai tirando aquela podridão, Ele vai raspando ali aquilo que está podre, aquilo que já não presta mais, e Ele vai arrancando, e aquilo dói no meu íntimo. Aquilo dói porque são coisas que eu tenho que abandonar, coisas que às vezes eu amo, mas que eu tenho que abandonar, para honrar e glorificar o Seu nome.
E ele continua: quem se aproxima de Deus, primeiro tem que crer que Ele existe e crer também que Ele recompensará. Ele recompensa os que o buscam. Aqui a recompensa, aqui é o galardão. Nós ouvimos bastante falar na Bíblia sobre o galardão, que é a premiação, aquilo que nós receberemos de Deus. O sentido aqui dessa palavra é uma pessoa que faz os pagamentos em troca de um serviço. Então, o galardão é a recompensa que recebemos de Deus. O galardão de Enoque, por causa da fé e porque ele andou com Deus, foi o ser arrebatado. O ir morar com Deus, estar na presença de Deus face a face, não experimentar a morte. Esse foi o galardão dele. O galardão de Abel foi Deus ter aceitado o seu sacrifício, Deus ter aceitado ele e o seu sacrifício. E no decorrer aqui de Hebreus, nós vemos a ideia da mente do escritor, quando ele fala sobre galardão, quando ele fala sobre essas recompensas, ele sempre está falando do reino celestial, dessa cidade que nós moraremos face a face com Deus. Nós vemos ali em Hebreus 11:10, um pouquinho para frente aí do texto que você está, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Essa cidade que tem fundamentos é a cidade celestial, a habitação com Deus, onde nós estaremos face a face com Ele. No versículo 16 aí de Hebreus 11 também, fala: mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Então a ideia do autor aqui de Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas a ideia dele, quando ele estava escrevendo aqui, falando sobre essa recompensa, esse galardão, ele está em sua mente falando sobre a cidade celestial, sobre ali a nova Jerusalém, a qual nós moraremos, onde Jesus Cristo reinará no seu trono de glória, e nós estaremos face a face com o nosso Criador. No versículo 12, 28, ele fala também, um pouquinho mais para frente aí, Hebreus 12, 28, ele fala: por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus. Este reino inabalável, este reino que não é abalado pelo pecado, é o reino celestial. Então o autor ele vai trazendo essa ideia do reino celestial. E aqui ele continua, o finalzinho deste versículo, ele recompensa, quem ele vai recompensar? Os que o buscam. Aqui o autor ele usa mais a forma de adoração a Deus do Antigo Testamento. O autor ele era um estudioso muito grande do Antigo Testamento, e ele sempre usa várias referências do Antigo Testamento. Então nós vemos essa ideia dos que o buscam a Deus ali em Deuteronômio 4, 27 e 29, que fala assim: e o Senhor vos espalhará entre os povos, e sereis minoria entre as nações, para os quais o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, deuses de madeira e pedra, que não veem nem ouvem, não comem nem cheiram. Mas, no versículo 29, mas de lá buscareis o Senhor, vosso Deus, e o achareis, quando buscares de todo o coração e de toda a alma. Aqui é Moisés falando ao povo, exortando o povo para andar com Deus, para ter uma vida com Deus. E aqui a consequência de não andar com Deus é Deus entregando aquele povo a outros povos. E o castigo do povo de Deus é adorar deuses falsos, adorar deuses de madeira, adorar deuses criados por homens. Mas aqui ele fala no versículo 29, mas se de lá, no meio daquela corrupção, no meio da adoração a ídolos, se ali no meio, vocês buscarem o Senhor, Deus responderá. E esse buscar é um coração quebrantado, um coração arrependido, buscando a Deus. O buscar a Deus é um homem arrependido que se volta para Deus, para a adoração ao Deus verdadeiro e único, e somente a Ele. Salmos 34, 4 também fala dessa linguagem dos que o buscam. Salmos 34, 4 fala: busque o Senhor,
busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. É interessante aqui para o salmista, o buscar a Deus, você chegar na presença de Deus arrependido, quebrantado e contrito, e buscá-lo, Ele traz para você o livramento dos seus temores, o livramento daquilo que te deixa ansioso, daquilo que te aflige, daquilo que te deixa triste. Queridos, quando nós de fato, não sei se você já passou por isso, ano passado foi um ano terrível, porque muitas pessoas nos deixaram, a pandemia agora vindo de novo, uma nova onda de pandemia, e nós sabemos que a fé, quando Deus nos permite passar pelo sofrimento, Ele trata o nosso coração, Ele fortalece o nosso coração, e quando nós de fato buscamos, Ele, mesmo permitindo que nós passemos por essas aflições, lutas e tribulações, Ele mesmo nos dá condições para passar por isso. Então pode acontecer uma coisa terrível na minha vida, mas em Deus eu estou em paz, chorando, sentindo a dor, ali sofrendo, mas Deus ali comigo, me dando a paz, me dando a alegria, a paz que excede todo o entendimento humano, a paz na minha alma, no meu coração, no meu espírito, ali que mesmo vindo tempestades à minha volta, eu me mantenho inabalável na presença de Deus. O Salmo 105:4 também fala, buscai o Senhor e a sua força, buscai sempre a sua face. Queridos, aqui nós vemos a continuidade, a constância do buscar a Deus. Eu não tenho que buscar a Deus apenas quando eu estou na igreja, ou eu não tenho que buscar a Deus apenas quando o calo está apertado ali, quando o negócio está difícil, quando eu estou passando por coisas ali no mundo que são terríveis. Não é só ali que eu tenho que buscar a Deus, mas eu tenho que buscá-lo sempre, em todos os momentos, nas alegrias, nas tristezas, no momento de diversão, no momento onde eu não consigo fazer nada, em todos os momentos na minha vida. Eu tenho que buscar a Deus, e não só quando eu estou triste, quando eu estou sofrendo, mas na alegria também, porque nós temos esse costume, que quando eu estou bem, não está acontecendo nada, eu estou bem financeiramente, tudo está acontecendo bom na minha vida, eu esqueço de ler minha Bíblia, eu esqueço de orar, eu esqueço do Deus. Mas aí quando começa a vir as provações, quando começa o calo a apertar, quando a coisa piora, aí eu vou, me ajoelho, choro na presença de Deus. Queridos, a busca por Deus é constante. Ali em Gênesis fala que Enoque, ele caminhou todos os dias da sua vida. Ele caminhou com Deus, todos os dias de sua vida, e Deus o levou. Ele não experimentou a morte, ele não morreu para Deus levar, Deus o levou, ele desapareceu. Em Isaías, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo ali, Isaías 55, 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Queridos, esse texto está falando que eu tenho que buscar a Deus, enquanto eu ainda consigo encontrar. Então, se ele está falando aqui, enquanto ainda eu consigo encontrar, é porque chegará um momento em que eu vou clamar, onde eu vou buscar, e eu não vou conseguir encontrar a Deus. Chegará um momento em que Ele não responderá mais. O fim dos tempos. Chegará um momento onde as pessoas clamarão, onde as pessoas irão atrás desse Deus que abandonou a terra, e eles não vão encontrar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Chegará um momento onde Ele não estará mais perto. E como eu devo fazer isso? O ímpio deve deixar o seu caminho, deixar aquilo que ele está seguindo, deixar as suas filosofias,
deixar as suas ideias, deixar aquilo que é normal na sua vida e se entregar a Cristo. E o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Independente do que você faz, quando você se volta para Cristo, com o coração quebrantado, com o coração contrito, se arrependendo, abrindo mão dos seus pensamentos, abrindo mão das suas filosofias e ideias antibíblicas, e seguindo a Deus, autor e consumador da sua fé, Ele é rico em perdoar. Mas se você buscá-lo, não abrindo mão de quem você é, não negando-se a si mesmo e tomando a cruz de Cristo e seguindo a Ele, se você não negar a si mesmo, Ele não vai te perdoar. Que eu tenho que quebrar esse orgulho no meu coração, eu tenho que quebrar, eu tenho que buscá-lo enquanto eu ainda posso encontrá-lo. Queridos, para a gente encerrar, o que a gente consegue tirar de ensinamento aqui do livro de Enoque? A fé, o viver pela fé, o caminhar com Deus, antecede a nossa habitação com Deus. Eu tenho que andar com Ele, caminhar com Ele, ter fé nele, e isso me levará à recompensa, ao galardão, que é a cidade celestial, a pátria celestial. E essa fé é a fé em Cristo Jesus. Ele é o único e verdadeiro caminho para eu chegar até Deus. E para nos aproximarmos de Deus, nós temos que crer que Ele existe, reconhecer o verdadeiro Deus bíblico, e para isso eu tenho que buscá-lo na palavra, buscá-lo em oração, buscá-lo em comunhão com a igreja, entender quem de fato Ele é, para aí sim eu adorá-lo, eu engrandecê-lo e eu buscá-lo. Então é necessário que eu creia que Ele exista e crer também que Ele recompensará, Ele dará o galardão, a morada celestial para os que o buscam. Então busque a Deus, porque chegará um momento onde nós não vamos mais conseguir buscar o seu amor, buscar os seus caminhos. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço, Pai, pela sua palavra, que possamos realmente entender o que é essa fé verdadeira, descrita aqui em Hebreus, essa fé que é o caminhar lado a lado com o Senhor, que é ter uma vida de intimidade com o Senhor, que é o reconhecer o Senhor por quem o Senhor é, biblicamente falando, poderoso. O Senhor virá, o Senhor trouxe o seu Filho Jesus para morrer numa cruz por nós, para que a ira do pecado caísse sobre Ele, não sobre mim. E Deus, muito obrigado por isso. Que eu possa, Pai, realmente me dedicar à Tua Palavra, que eu possa me dedicar a uma vida de oração constante, a uma vida lado a lado com o Senhor, buscando, engrandecendo, exaltando, adorando o Seu nome, em todos os momentos, em todo o tempo da minha vida. Assim como Enoque, que todos os dias de sua vida andou, caminhou com o Senhor, em intimidade com o Senhor, face a face com o Senhor, e o Senhor o tomou para si, o Senhor o arrebatou, o Senhor o levou para a habitação celestial. Assim também nós possamos realmente viver essa vida de fé, vivendo pela fé, buscando, engrandecendo, exaltando o Seu nome, vivendo uma vida constante com o Senhor, para aí sim chegarmos a estar um dia face a face com o Senhor, onde nós experimentaremos o Seu banquete, onde nós desfrutaremos de todas as promessas que o Senhor nos faz na Tua Palavra. Deus, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos deixar de lado minhas ideias mundanas, deixar de lado o meu eu pecador, deixar de lado os meus pecados, aquilo que me dá prazer, para viver uma vida que honre, glorifique e agrade o Seu nome. E é esta a minha oração que eu faço, em nome de Jesus Cristo. Amém.